gente! Hoje nós vamos fazer um edredom, porque o inverno já está quase chegando, mês que vem, junho, começa o inverno, mas aqui em Porto Alegre já teve uns dias bem fresquinho, mas não para usar o edredom que eu vou fazer hoje, que vai ser um edredom super pesado, aqueles mais grandão. Então eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal de um edredom que eu fiz que não é bem um edredom, ele é mais um cobre-leito porque a fibra que eu usei dentro dele é uma fibra mais fina. E agora eu vou fazer um edredom de casal, um edredom para minha cama e ele é um pouquinho maior. E eu quero passar para vocês como é barato e vale a pena fazer um edredom se você tem máquina de costura, se você está acostumado aí a fazer as suas costuras, como vale a pena a gente fazer em casa. E até aqui hoje, no caso, eu vou usar tecidos bem em conta. Os tecidos que eu vou utilizar são bem baratos. Porque a minha ideia, como vai ser um edredom branco, é que eu faça depois uma capa para utilizar nele. Porque ele vai ficar muito grande e vai ficar bem difícil de lavar depois. Então, vamos ao material que eu vou utilizar. Para a parte de cima do edredom, eu vou utilizar esse tecido de algodão. Ele é uma cambraia de lençol. Então, ele tem 2,20 de largura e eu fiz mais uma emenda nas duas laterais, porque a minha cama ela é um pouco maior. Eu nunca sei bem o tamanho, a diferença de queen para king, se a king size é maior, mas eu acho que a queen é maior. Bom, a minha não é a bem grandona, é a meio termo entre a casal normal e a um pouquinho maior. O total da minha largura ficou 2,80 e 2,20 de comprimento, porque eu não quis tão comprido, porque eu não quero, ele não vai ficar até o pé da cama. E principalmente também porque no pé da minha cama eu tenho aquele banquinho que vocês sabem, então eu não tenho interesse que ele fique até o pé arrastando no chão. Outra, porque é um edredom branco. E também no meu quarto eu não tenho tapete em todo o quarto. Se eu tivesse, aí talvez eu faria ele até o chão. A ideia que eu dou para vocês é você medir a sua cama, as laterais até o chão, se você quer até o chão, para fazer o tamanho certinho. Bom, eu fiz nervuras no meu tecido, eu fiz essas nervuras. É aquela ideia das almofadas que eu passei naquele vídeo das almofadas, que a gente pode utilizar um tecido mais simples e dar uma sofisticada, mas essas nervuras aqui hoje elas também vão ter uma função e depois eu vou mostrar para vocês. Então, para você fazer essa nervura, se você quiser fazer no seu edredom, se você quiser fazer igualzinho o meu, eu tenho um vídeo aqui no canal, que é almofadas com nervura, que eu tenho passo a passo, eu explico bem direitinho. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo de hoje para vocês irem lá para fazer suas nervuras no seu tecido. Bom, essa é a parte de cima, tem 2,20 de comprimento por 2,80 de largura. E eu vou utilizar para o forro esse poliéster de lençol. Ele é um tecido de poliéster, ele é um tecido bem mais simples, mas como vai ser para forro, ele vai dar certinho, então ele tem o mesmo tamanho, 2,20 por 2,80. Este aqui eu comprei aqueles tecidos de 3 metros, então foi mais fácil para eu tirar o tamanho, eu não precisei fazer nenhuma emenda, simplesmente tive só que reduzir. Então, vamos para o próximo passo. E deixa eu mostrar a manta para vocês, a espessura maior que tem, eu acho que é 4 centímetros. E aí eu tive também que fazer as emendas nas laterais, como no processo do tecido de algodão, da cambraia, do primeiro tecido. E aí, gente, a emenda aqui, eu comprei essa manta de 2,20 de largura. Para edredom casal, você tem que comprar de 2,20 de largura. E daí eu também tive que fazer uma emenda aqui na lateral, para ficar com os 2,80 que eu precisava. E a emenda é simples, ó, eu aproveitei que desfez aqui um pedaço para mostrar para vocês. Simplesmente você encosta um lado no outro, assim, ó, e faz, deixa eu dar o ponto de baixo, e faz uns pontos bem grandes assim, ó, sem apertar, ó, sem marcar muita costura, bem de leve você dá uma puxadinha, ó, é bem assim, é bem simples, para essa grossa aqui, e não faça emenda de manta acrílica, dessa manta para edredom na máquina de costura, porque depois ele vai ficar todo marcado. A fininha até dá para fazer, mas com a grossa e a média não tem como, eles vão ficar muito marcados. Então, agora eu vou deixar a minha manta de lado e vou mostrar para vocês o processo da primeira parte do nosso edredom. Então, gente, eu vou costurar o meu tecido de cima, o principal, botei ele aqui com a parte
do direito para baixo, que aqui eu vou ter direito com direito. Então, se você for trabalhar com um estampado, por exemplo, você vai colocar o lado direito com direito. Vou costurar aqui a lateral até lá embaixo, vou fazer a parte de baixo e vou subir na outra lateral. Vou deixar toda a parte de cima aberta. No outro edredom eu mostro para vocês que eu fecho tudo e deixo somente uma abertura para desvirar. Neste daqui não, a minha manta é muito grossa, eu não vou ter como fazer essa parte de desvirar ela, ainda mais que ela está com emenda. Se eu começar a tentar desvirar ela num pedacinho pequeno de abertura, eu vou, além de desfazer aquelas emendas, vai ficar um pouco mais difícil de eu fazer esse processo. Então é melhor a gente fazer uma costura depois toda aqui e deixar toda essa parte aberta. Bom, vamos costurar as laterais então. Eu vou deixar aqui um dedo mais ou menos, eu tinha esquecido de falar isso. Um dedo e meio na lateral da costura, porque depois a gente vai pregar a manta nesse espaço aqui. Então agora eu continuo com as duas partes virada direito para o direito, fiz a costura em toda a volta, deixei só aquela abertura lá em cima, que eu falei para vocês onde a gente vai desvirar. E agora vem a parte que eu considero que possa ser um pouquinho mais demorada, que é a parte de fazer o pesponto, que é costurar a manta no tecido para formar o edredom. E assim, ó, eu não aconselho costurar na máquina, eu já tentei uma vez, mas não dá, porque a manta, como quando você faz a pressão da máquina para prender, para costurar, a manta ela espicha e o edredom fica todo torto. Então essa é a melhor maneira, eu sempre fiz assim e dá super certo. Então, gente, olha, eu simplesmente coloquei o tecido sobre a manta. Eu vou deixar no box de descrição o vídeo do outro edredom que eu fiz, que no caso era um cobre-leito, para vocês verem como eu fiz. Aí esse processo aqui eu fiz no chão, eu botei em cima do tapete. Mas o meu tapete está lavando, então não vai ser possível. O que eu vou fazer aqui agora? Só ir costurando assim, ó. Aqui estão os dois tecidos. Então a gente pega a agulha com a linha na mesma cor, ó, e só vai fazendo esse trabalho aqui, ó. Só para prender a manta no tecido. Então, não precisa costurar pontinho pequeno, nem muito próximo, não é necessário, ó. Simplesmente isso aqui. E eu vou fazendo isso em toda a volta, só vou deixar aberto lá em cima, como eu falei pra vocês. Um outro jeito também, se você quiser e achar mais fácil, pode ser esse modo de costurar assim, ó. Aquele de em cima e embaixo, ó. Se você não quiser dobrar muito a linha, que eu dobrei, no caso ficou 4 vezes, você compra a linha de pesponto, que aí a sua costura vai ficar mais forte e não vai ter risco de arrebentar depois. Se bem que depois a gente vai fazer uma costura em toda a volta, mas é bom a gente prevenir, né? Então, gente, agora que já costuramos toda a volta, é a hora de desvirar. Então a gente começa desvirando para definitivamente ele virar um edredom. E o negócio ficou grande. Vou puxando daqui para pegar lá na pontinha. Então aqui eu fiquei com a parte de cima, que é onde ficou aberto, e eu vou arrumar aqui, vou dobrar e vou costurar. Essa parte eu vou fechar na máquina, vou prender as 3 partes juntas. Eu vou colocar lá na máquina e vou costurar para fechar, para fazer o fechamento. E aí eu vou fazer o fechamento e já vou dar uma costura em toda a volta dele. Mas eu mostro lá agora para vocês. Então agora eu vou começar a costurar as 2 partes, né? Para fechar aquela abertura de cima. E vou prender junto com a manta aqui na hora de fechar. Então, gente,
Agora nós já costuramos todo o edredom, fechamos aquela parte de cima, fizemos uma costura em toda a volta e agora nós vamos àquela parte que eu falei para vocês, que a nervura tinha uma outra função, além de embelezar e deixar nosso edredom mais bonito. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é utilizar, pode ser botão ou até mesmo somente o ponto cruz nessas nervuras, que é para fixar a manta. Como esse edredom ficou bem grande, é bem importante que a gente fixe em alguns pontos a manta para depois ele não embolar de um lado ou de outro. Eu já fiz com manta mais fina sem precisar fazer essa fixação que eu estou falando para vocês. Somente a costura nas laterais segurou super bem, eu lavei na máquina e não aconteceu nada. Mas como essa é mais grossa, ficou um pouco mais pesado, então eu acho bem importante a gente dar uma fixada em alguns pontos. Eu vou utilizar essa meia pérola. Essa meia pérola é bem utilizada para artesanato. Eu até quero depois trocar por alguma coisa mais interessante. Não sei como é que vai ficar ainda com essa meia pérola. Mas também, se você quiser fazer somente o ponto cruz, você compra uma linha de crochê branca e faz os pespontos em formato de ponto cruz em cada triângulo, que já prende igual. Então, primeiro eu vou prender a pérola aqui em cima. Vou dar um ponto aqui, ó. Que é mais fácil do que ficar indo e vindo lá embaixo. Aí depois que eu prendi a pérola em cima no tecido, aí eu vou lá embaixo, aí eu dei um ponto lá embaixo, voltei com a agulha e agora eu vou finalizar aqui embaixo da pérola, vou deixar escondidinho aqui o nozinho do arremate, ó. Então, gente, terminamos o nosso edredom. Essa foi a costura, ó, que tá marcadinho na volta, foi a costura que eu fiz em toda a volta dele. E já coloquei, o Jaime me ajudou. Aí, quando você for fazer, se você tiver pressa, você peça ajuda a fazer essa aplicação dos botõezinhos e ajudar a segurar para você passar na máquina, porque fica bem pesado. E aí eu fiz a aplicação das meia pérolas e agora eu vou colocar lá na cama para vocês verem o resultado final dele lá, como é que ficou. Então olha só, gente, como é que ficou o edredom na cama. Ele ficou assim. E até gostei das pérolas agora, vendo esse resultado. Então essa é a minha dica para vocês. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, que eu vou ficar imensamente feliz. Então é isso, um beijão para todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.